Existe também um resultado da pesquisa, existe uma correlação entre a complexidade da ação e a concentração e dispersão de conexões sobre diferentes nós. Ou seja, quanto mais complicado, mais complexo era a ação, mais a empresa ela buscava fontes diversificadas, né? Ou seja, quanto mais complexa era a demanda que ela tinha, mais ela ia buscar informações em fontes diferenciadas. O que a gente faz, talvez normalmente o que a gente faz na... Opa! Será que acabou a bateria? Não. O que a gente faz quando a gente vai no médico. Se a gente tem um problema bastante grave... Não sei o que deu aqui. Não, acho que não sei. Ligou? O que a gente faz vai no médico. Se é por uma gripe, você vai no primeiro médico e já faz aquilo que ele manda. Agora, se é um problema um pouquinho mais complicado, tipo, tem que operar o coração. Daí você não vai fazer exatamente aquilo que o primeiro cardiologista falar. Você vai procurar um, vai procurar outro, né? Então, é a mesma coisa no caso da empresa. Quanto mais complexo o problema, mais fontes eu vou tentar buscar. Isso ficou bem nítido na pesquisa realizada. E uma pesquisa que foi realizada, pode dizer assim, não, mas lá no Tocantins já é de 2000. A gente tem acompanhado um pouquinho as pesquisas, por exemplo, da Pintec, do IBGE, não muda muito em termos de fonte de informação, independente se é o setor de ponta lá da informática ou se é do setor agroindustrial. Geralmente as fontes se parecem e nesse aspecto não tem muita diferença. Então são resultados que eu tenho acompanhado, posso assegurar que eles são válidos ainda. Então, enquanto a gente está tentando restabelecer aqui o negócio, vou contar um pouquinho sobre a questão da pesquisa realizada. Então, fiquei 4 meses e pouco no Tocantins, andei 5.000 quilômetros lá, um estado pequeno, mas não tão pequeno, foi uma divisão de Goiás, mas ainda continua grande. E tive a oportunidade de contatar 34 empresas dos setores mais importantes de Tocantins e que me deu essas conclusões ali. Aproveitando, fazendo um break aqui, aproveitando o nosso problema técnico ali, é o seguinte: foi pedido para eu comunicar para vocês que o próximo módulo, que é a elaboração e gerenciamento de projetos de PI, pesquisa, desenvolvimento e inovação, noções básicas, a ser ministrado pelo professor Roberto Cândido, será realizado no dia 24 e não no dia 23, por problema de estar acontecendo o evento na primeira data aqui no campus Curitiba. Então, o próximo módulo é dia 24, acho que é terça-feira, e não dia 23, tá? Aproveitando aqui o nosso break. Um outro aspecto que a gente vai falar também na sequência é a questão da relação universidade-empresa. Então, como eu toquei no assunto ali do caso percebido no Tocantins, que a universidade lá, ela já era um pouco afastada do mercado, ela não se via inserida no mercado. E, além disso, os poucos contatos que ela tinha eram com empresas grandes, mostra uma realidade que não é específica do caso Tocantins. A gente vai entrar nesse aspecto um pouquinho depois, tá? Então, a questão da universidade é uma questão para ser refletida, ainda mais nós, como membros de uma instituição tecnológica, a gente tem que prestar atenção no que a gente faz no dia a dia em relação a isso, tá? Uma outra, deixa eu ver aqui é um exemplo, como é que eu modelizei a rede, né, no caso do Tocantins. Veja, lá no centro tem o ator, a empresa. Então, o que eu tentei verificar? Eu tentei levantar a rede da empresa, não sobre o ponto de vista, o sistema de inovação do Tocantins, né? Eu procurei levantar a rede olhando, tipo, a empresa falando como é que ela se enxergava dentro de alguma coisa, né? E ela falou o seguinte: olha, para adquirir equipamentos, eu lá no meio, lá naquela bolinha central lá, eu falo com os fornecedores habituais, que é o FH, até chegar na aquisição de equipamento. Eu consulto revistas especializadas, que é o RE. Eu participo de feiras. Eu
falo com os meus amigos do ofício, que são o AO e o FA. Se eu falta eu explicar, talvez eu tenha que melhorar essa transparência aqui, tá? Para buscar um novo mercado, que é um outro esforço de inovação que eu classifiquei lá, eu uso representantes comerciais. Para desenvolver um novo produto, eu uso o Sebrae. Para criar empresa, eu uso a família, que banca o meu empreendimento, e também uso bancos públicos, só públicos, privados não. Para melhoria do processo, eu falo com o concorrente, eu falo com amigos do ofício, né? Então, de certa forma, assim a gente consegue mais ou menos visualizar qual que é a rede da empresa para diferentes esforços de inovação. É praticamente uma teia, né, de nós e suas relações, tá certo? Então eu coloquei os nós assim os próximos, que são os mais fortes, que seria a família, amigos do ofício, com quem que a gente convive mais frequentemente, e afastando um pouco do centro aqueles com os quais a gente tem uma relação mais fraca. Então vocês percebem aqui já, por exemplo, que no setor do leite, que é um setor de empresas pequenas no estado lá, universidade e o próprio Senai lá no Tocantins, que seriam instituições que deveriam talvez ou poderiam apoiar o setor, não são acionados. Então a gente percebe aí que são dois atores que poderiam fazer parte da rede, mas não fazem, porque não são mobilizáveis, né? Do ponto de vista teórico, fariam parte do sistema de inovação do Tocantins, mas não são mobilizáveis. Então, por isso, como eu falei antes, importante olhar as relações, mas também importante olhar as não relações. Importante olhar os buracos que existem na rede para explicar, talvez, por que a indústria Tocantins está do jeito que está, ou até ou como ela poderia estar melhor, ou até pior, dependendo das relações que a gente percebesse aqui no modelo, tá? Só para comparar, né? Então, vocês veem que cada atividade ela tem uma configuração de rede diferentes, né? A gente vai ver isso depois também, né? Então, esse aqui, o formato da esquerda é o formato é a rede, o desenho da rede para a carne, para a indústria da carne, e o à direita para o leite. Vocês veem que as relações são diferentes, porque as empresas são diferentes, tamanho, recursos e tudo mais. Isso é bom a gente ter claro também, tá? E aí, como resultado também, a importância do intermediário nisso, né? Então, poxa, mas se a universidade e o Senai, no caso lá, não estavam presentes, não eram mobilizáveis pelo setor do leite, poxa, precisamos criar algum instrumento, alguma coisa lá que traduza, então, os interesses de um lado e de outro, para fazer com que haja essa relação. E a partir desse primeiro namoro, primeiro contato, a partir de uma primeira interação, quem sabe depois a plataforma possa se retirar e deixar os atores falando diretamente sozinhos, tá? Então precisa de um ator numa rede que primeiro mobiliza os atores, né? Primeiro fala que existe lá uma estrutura, que existe uma universidade que está disposta e tem competência para fazer algumas coisas, então mobilizar e depois coordenar também. Então não é só mobilizar, né? Só é só mandar todo mundo para a guerra. E ir lá, como é que eu coordeno a atividade? Então a plataforma seria isso. Dentro do nosso caso aqui da Universidade Tecnológica, a gente tem justamente uma organização, uma parte da organização, que é uma gerência, uma diretoria que se ocupa dessa intermediação, né? Aí no caso entre o professor, o pesquisador e o mercado. Então, um pessoal que está habituado a negociar contratos, um pessoal que consegue entender melhor, traduzir melhor o interesse da empresa e o interesse do professor e que consegue harmonizar isso em forma de contrato, em forma de acordo, certo? Então, concluindo essa parte da rede ainda, né, ainda falta um pouquinho depois, então essa análise simultânea do aspecto estrutural da rede, os atores, relações, existência ou não de agente intermediário e do seu ambiente institucional, proporciona uma visão da situação local face ao processo de difusão de informação e de inovação local, né? Então, quais são os seus potenciais, quais são as suas barreiras. E aí falando dessa relação universidade-empresa, né, que não deixa de ser uma relação dentro de uma rede, né? E aí, no contexto que é comum, já no contexto a gente tem falado, acho que todos os módulos estão repetindo isso um pouquinho, essa questão da necessidade da empresa acompanhar a fronteira tecnológica e essa certeza um pouco mais de umas do que de outras, dessa dependência da empresa de fatores externos, de estruturas externas, essa interação com a universidade se torna realmente bastante importante. Essa relação, a gente vai ver que não é uma relação importante somente do ponto de vista da empresa, mas também da universidade.
Porque a inovação, a dinâmica de inovação, como a gente viu também, ela depende desse processo de aprendizagem do conhecimento, né? Mais ainda do que da própria disponibilidade de recursos que a empresa detém, tá certo? Então, a dinâmica da inovação, ela está vinculada a processo de interação entre organizações e agentes, que permitem regerar, reproduzir, retroalimentar o processo de aprendizagem e convertê-los em atividade inovadora. Bom, logicamente também isso a gente tem insistido nisso, outros modos devem ter insistido nisso, que o locus da inovação é a empresa, né? Lá que se materializa a chamada acumulação tecnológica. Mas ela depende muito dessa infraestrutura existente no entorno, ou seja, institutos de tecnologia, universidades. Você vai ver tem alguns dados ali sobre a questão do Brasil inserir em relação ao país da Organização do Desenvolvimento Econômico, né? O Brasil está lá com 0,9% do seu PIB investindo em P&D, né? Onde outros países como Israel investe 4,5%, Taiwan 2,5%, Singapura 2,4%, e aí aqui à direita na coluna lá em valores em bilhões de dólares, né? Então o Brasil está investindo lá, isso foi 2004, 2005, o Brasil investia 13,7 bilhões em P&D, né? Aí outro quadrinho também que dá uma visão geral da comparação entre países e blocos, né? A Europa, os Estados Unidos, China, Índia, Brasil. Depois vão ter oportunidade de ver. E aqui também a questão da participação, e aí a importância desse gráfico, da empresa no investimento em P&D no Brasil, né? Então, você percebe ali que o azul mais forte ali à esquerda, é o que a empresa investe, e o restante é o que a educação superior investe e o que o governo investe. Como no Brasil a educação superior, pesquisa é feita geralmente em universidade pública, pode-se falar que tudo que está à direita da empresa privada é investimento público. E isso é um problema em relação à capacidade de um país de inovar, né? Então, vê que outros países essa relação é um pouquinho mais privada do que a nossa aqui, né? Países mais desenvolvidos. Bom, logicamente, universidade e empresas têm objetivos diferentes. O que tem que se buscar é uma forma de maximizar os objetivos de cada um, né, para benefício da sociedade como um todo. Esse é o grande problema, né? Então, como é que você vai... E parece que deveria ser mais simples hoje, porque um assunto tem sido discutido há muito tempo já, que interação universidade-empresa, cooperação universidade-empresa é uma coisa simples, mas não é, né? Então, existem ainda barreiras, que a gente vai ver quais são, algumas delas. Agora, é importante dizer também que é uma barreira que não é construída só pela universidade, mas construída pelos dois, que é pela universidade e pela empresa. Cada um enxerga barreiras, né, não enxerga oportunidades. E agora é importante notar também que essa barreira só vai ser transposta quando cada um deles sentir que tem vantagem, que ele vai conseguir alguma coisa que vale a pena. Ou seja, o esforço que eu tenho para me abrir, para falar, para desenvolver uma parceria na universidade, vai ser menor do que o benefício que eu vou ter uma vez essa cooperação se consolidando. E o lado da universidade é a mesma coisa, tá? Então as vantagens, só que essas vantagens percebidas, tem que ser vantagens percebidas ligadas ao objetivo básico de cada um deles. Ou seja, a universidade tem que ver que nessa relação universidade-empresa, essa relação vai permitir o quê? Vai permitir que a formação de recursos humanos que ela promove vai ser melhorada com essa cooperação. Por outro lado, a empresa tem que ver que essa relação com a universidade tem que trazer lucratividade, é óbvio isso. A gente vai ver que a universidade às vezes fala, não, uma empresa só quer lucro, e a empresa fala, não, a universidade só quer publicar. Tem suas verdades. Como é que dá para harmonizar isso, né? Tá certo?